Nós estamos no estudo de Romanos e ontem nós finalizamos ali o capítulo 11 de Romanos. E vamos orar e eu já quero começar, eu quero rever, falar os últimos versículos ali, só para reafirmar mais uma vez a soberania do nosso Deus e a soberania daquele que nós, todos os dias, estamos aqui levantando um altar para Ele, nos primeiros momentos do nosso dia, antes do nosso trabalho, antes do nosso café, muitas vezes. Eu só tomo meu café depois, meu pequeno almoço, né, como eles falam aqui em Portugal, depois do meu devocional. E vamos orar e já vamos começar. Ok, vamos orar. Senhor, eu te louvo, meu Deus, por mais um dia na tua presença. A tua palavra nos fala, Senhor, que é melhor um dia na tua presença do que mil anos fora dela, Senhor. Senhor, eu te louvo, Senhor, por essa palavra, eu te louvo pelo conhecimento que tu nos derrama, Senhor, eu te louvo pelas tuas bênçãos, eu te louvo, Senhor, pelas tuas disciplinas tantas vezes. Eu te louvo, Senhor, pela tua presença, pela tua fidelidade, pelo teu amor, pela tua longanimidade, meu Deus. Se conosco, meu Deus, em todas as coisas, ministra em nossos corações essa palavra, Senhor, que é viva, que é eficaz, que nutre, que nos preenche, Senhor. Espírito de Deus, vem e nos ajuda, em nome de Jesus. Amém e amém. Agora deixa eu ver aqui, eu fiquei em dúvida. É melhor um dia na tua presença, versículo. Vamos falar o que é certo. Salmos 84:10. Melhor é um dia nos teus átrios do que mil noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Oh, bom dia! Então, é melhor um dia na presença do Senhor do que mil fora dele. E eu vejo pela minha conversão, né? Cada dia que eu estou no Senhor é aquilo que a palavra de Deus nos fala, nós somos enriquecidos por Ele quando nós aceitamos, né? Quando nós nos esforçamos para estarmos na presença dEle, quando nós declaramos que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Então, todo aquele tempo, todos aqueles anos, metade da minha vida que eu passei fora da presença do Senhor, eu me arrependo e me arrependi muito já. E muitas vezes eu me questionei, nossa Senhor, por que que lá quando eu era jovem, né, por que que eu já não estava com o Senhor desde o início? Mas nós não entendemos aquilo que o Senhor tem programado para as nossas vidas e com certeza o pecado faz com que nós nos distanciemos do Senhor. Então eu quero só reler novamente os últimos versículos do final do capítulo 11 aqui de Romanos, só para nós reafirmarmos e prosseguirmos. Versículo 33. Como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. É impossível entendermos suas decisões e seus caminhos, pois quem conhece os pensamentos de Deus, quem sabe o suficiente para aconselhá-lo, quem lhe deu alguma coisa para que ele, primeiro, para que ele depois precise retribuir? 36, para finalizar o 11 de novo. Pois todas as coisas vêm dele, existem por ele, por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Que palavra linda, meu Deus. O capítulo 12 de Romanos foi o primeiro que nós fizemos ali desses devocionais sobre Romanos. Então tá lá, gente, voltem um pouquinho lá, tá lá o capítulo 12, que é um capítulo que não tem explicação o que esse capítulo, que essas palavras nos trazem de ensinamento. Vai lá que você vai se regozijar com essa palavra e essa palavra ela vem e transforma. Eu, depois de tantos anos de conversão, eu fui ler ali a última partezinha dela e aquilo trouxe uma renovação para mim, uma transformação para a minha vida pessoal mesmo.
e eu comecei a agir, a orar de forma diferente, a falar de forma diferente, e o Senhor ele vem e abençoa, e nos abençoa quando nós começamos e nos esforçamos a agir conforme os princípios dele. E o Senhor ama isso, quando nós obedecemos a palavra dele. Então vamos lá para o capítulo 13 de Romanos. Eu ia pular essa primeira parte do capítulo 13 de Romanos, mas eu entendi que não é necessária para nós, que vai falar sobre as autoridades, né? O respeito às autoridades. Aqui nós, como estamos como estrangeiros aqui nesse país, nós precisamos respeitar as leis desse país. Quem está lá no Brasil precisa respeitar as leis do Brasil, né? Quem está lá na Suíça precisa respeitar as leis da Suíça. E aqui o Senhor nos fala que as autoridades todas foram levantadas por Ele. Então, cada autoridade, cada órgão específico foram levantados por Ele. E que a nossa, daí ele vai falar um pouquinho mais para baixo aqui, nós vamos ler, a nossa consciência para estar limpa diante das autoridades, nós precisamos então cumprir aquilo que nos é declarado através dessas leis. E isso também é estar na presença do Senhor, gente. Isso também é estar dentro dos princípios do Senhor. Não adianta eu estar lá dentro da igreja, Senhor, eu te amo, eu cumpro ali os 10 mandamentos, mas eu estou num país de forma ilegal, ou estou num país sonegando impostos. Então, isso não agrada ao Senhor. Então, isso também faz parte do caráter daquele que está em Cristo. Estar diante das autoridades com a consciência limpa. E vamos começar lendo, então, capítulo 13 de Romanos. Todos devem sujeitar-se às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus. E aqueles que ocupam cargos de autoridade foram ali colocados por ele. Portanto, quem se rebela contra a autoridade se rebela contra o Deus, que a instituiu e será punido, pois as autoridades não causam temor naqueles que fazem o que é certo, mas sim nos que fazem o que é errado. Você deseja viver livre do medo das autoridades? Faça o que é certo e elas o honrarão. Aqui nós acabamos conhecendo muitas pessoas, né? Muitos estrangeiros, e muitas vezes nós temos conhecimento de situações que nos deixam chocados. Pessoas que viajam, vêm aqui, vêm para Portugal e daqui a pouco viajam para outros países a trabalho, né? Conseguem trabalho em outros países, mas que compram, né, pelos meios ilegais a autorização de residência. Então, o que o Senhor está nos falando através dessa palavra aqui? O medo das autoridades. Então, essa pessoa que compra a sua residência de forma ilícita, ela vai andar por onde ela andar no país que ela está, ou até mesmo na vida diária do trabalho dela, ela vai andar com medo. Medo de ser pega, medo de ser deportada. Então, aqui o Senhor nos dá as instruções, olha, façam o que é certo. Façam o que é certo e que o próprio Deus vai estar conosco quando nós estamos fazendo o que é certo. E aí ele continua aqui: as autoridades estão a serviço de Deus para o seu bem, mas se você estiver fazendo algo errado, é evidente que deve temer, pois elas têm o poder de puni-lo, pois estão a serviço de Deus para castigar os que praticam o mal. Olha só. Portanto, sujeite-se a elas, não apenas para evitar a punição, mas também para manter a consciência limpa. É por esse motivo também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus no trabalho que realizam. Deem a cada um o que lhe é devido, paguem os impostos e tributos àqueles que os recolhem, e honrem e respeitem as autoridades. E aqui eu quero ir lá para Mateus 22, versículo 15, quando Jesus é ali colocado, quando os fariseus pressionam Jesus, acham que vão fazer com que Jesus fale algo que defraude, né, o caráter dele, e aí eles se surpreendem com aquilo que Jesus nos fala através dessa palavra, através aqui de Mateus, através do Espírito de Deus, as instruções que o Senhor nos dá com
quanto ao nosso caminhar aqui nessa terra, perante as leis, né? E aí o versículo 15 fala o seguinte, Mateus 22:15. Então os fariseus se reuniram para tramar um modo de levar Jesus a dizer algo que desse motivo para o prenderem. Enviaram alguns de seus discípulos junto com os partidários de Herodes para se encontrarem com ele. Disseram: Mestre, sabemos como o Senhor é honesto e ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. É imparcial, e isso nós devemos ser imparciais nas nossas decisões, imparciais no que nós vamos fazer, na maneira como nós vamos nos comportar, né, com as pessoas. Não é porque uma pessoa é mais simples que nós vamos tratar de uma forma, não é porque uma pessoa tem mais poderes que nós vamos tratar de outro, claro, levando em conta dentro de um contexto de trabalho, né, as honras que são dadas ali, um doutor é chamado de doutor, enfim, essas questões, mas não sendo imparcial, dando mais ênfase para aquele que tem mais poder aquisitivo e tratando mal aquele que tem um poder aquisitivo menor, né? Então o Senhor nos fala para sermos imparciais. É imparcial e não demonstra favoritismo. Agora diga-nos o que o Senhor pensa a respeito disso. É certo pagar impostos a César ou não? Jesus, porém, sabia de sua má intenção e disse: Jesus fala na lata, né? Na lata mesmo. Hipócritas, Jesus chamou eles. Por que vocês tentam me apanhar numa armadilha? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Quando lhe deram uma moeda de prata, ele disse: De quem são a imagem e o título nela gravados? De César, responderam. Então deem, e aí Jesus responde, né? Então deem a César o que pertence a César e deem a Deus o que pertence a Deus, disse ele. Sua resposta os deixou admirados e eles foram embora. Da mesma forma, agora voltando para Romanos 13 aqui, da mesma forma somos nós. Aonde nós vamos, o nosso andar, o nosso caminhar, o nosso falar precisa ser reto, os nossos impostos precisam ser pagos, as nossas dívidas precisam ser pagas, o nosso caráter, ele não é uma partezinha, ele é um todo. E se uma fruta ela é podre numa ponta, todo o resto dela vai se tornar podre também, vai se tornar, vai estragar. Então, quando nós temos alguma iniquidade, que nós trazemos a nossa consciência, então nós começamos a consertar o nosso ser, o nosso eu corrupto, nós vamos limpando as nossas vestes. Depois, os próximos versículos vão falar um pouco mais sobre isso, e eu não vou entrar nesses versículos, eu vou deixar para amanhã, a partir do 8, mas nós vamos ficar com essa meditação aqui sobre qual é a nossa conduta perante as autoridades de onde nós estamos, qual é a nossa conduta perante aquilo que nós precisamos prestar contas, aonde nós vivemos, porque sermos corretos perante Cristo é em todo, é num todo, não é uma parte só. Não é só dizer eu sou de Cristo e o resto todo, as outras partes das nossas vidas estão como uma gaveta bagunçada, né? É ir consertando partezinha por partezinha do nosso caminhar. E o Senhor, Ele é aquele que nos ajuda. É tudo por Ele, para Ele e através dEle. E nós finalizamos aqui essa meditação. Vamos orar então. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, pela tua palavra, Senhor, que nos orienta. Eu te agradeço, Senhor, pela tua presença que nos fortalece, nos ajuda, Senhor, a alinharmos o nosso passo, Senhor. Ó Deus, que nós possamos nesse dia trazer à consciência aquilo que nós precisamos consertar em nossas vidas, Senhor, nossas vidas como civis, como pertencentes a algum país, como pertencentes a alguma cidade, Senhor, que nós possamos nos alinhar realmente, Senhor, para que nós possamos carregar o teu nome, sermos mordomos do teu nome, Senhor, de forma limpa, de forma que te agrade, meu Senhor.
Eu te louvo, Senhor, por todas as coisas e eu entrego esse tempo nas tuas mãos. Sê conosco durante todo esse dia, em nome de Jesus. E amém. Amém, queridos. Rô, beijinho. Até amanhã, então, se Deus quiser. Então, a partir de amanhã, Romanos 13, a partir do capítulo 8. E é uma mensagem muito edificante a que nós vamos ouvir amanhã. As instruções do Senhor. Até amanhã, então, se Deus quiser.